Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje estou trazendo uma aula completa do Amigavelmente com todas as questões comentadas e também com a atividade para casa. Peço para que vocês ouçam as instruções para cada questão e coloquem, preencham aí na apostila de vocês, não deixem em branco, é muito importante que vocês registrem, tá? Todos os exercícios que serão comentados aqui nesta aula, comentados e aí mediante a reflexão responder essas questões. Essa aula, traz como tema reconhecer atos de nobreza e coragem, Ele vai fazer um questionamento, O que é ser corajoso? Como você reage quando está com medo? Mediante, então, essa reflexão, nós temos a questão 1, que vai falar o seguinte: coragem é um conceito bastante explorado nas artes, incluindo cinema, música e poesia. Leia a citação do poeta Fernando Pessoa e, ao fazer a leitura, identifique o que ele descreve como coragem. Vamos ver esse fragmento de texto. A coragem que vence o medo tem mais elementos de grandeza que aquela que não tem. Uma começa interiormente, a outra é puramente exterior. A última faz frente ao perigo. A primeira faz frente, antes de tudo, ao próprio temor dentro da sua alma. Com base no pensamento de Fernando Pessoa, responda às questões, que aqui serão A e B. Quais tipos de coragem são descritos neste fragmento? E na B é para vocês descreverem um comportamento de coragem, a superação de um medo que vocês tenham tido aí nas últimas semanas, Por exemplo, essa semana passei por uma prova que eu tive que enfrentar o meu medo de altura. Assim vocês devem colocar aqui na questão B uma superação de um medo que vocês tiveram aí na última semana como sendo um comportamento de coragem, nas últimas semanas, certo? Indo para a questão de número 2, vai falar o seguinte, a superação do medo e o enfrentamento das consequências de nossas ações também faz parte dos atos de coragem que nós temos no dia a dia. Um ótimo exemplo encontra-se na tirinha a seguir. Vamos ler então a tirinha. Isabela e meninos, o diretor quer ver vocês lá na sala dele. Ué, o que será que ele quer falar? Vamos lá então, galera. Ixi, acho que sobramos só nós dois, Paulinho. Ou seja, tivemos aqui, uma situação onde responder pelos nossos atos, nós temos responsabilidade pelos nossos atos, isso é muito importante, E nesse momento nós vemos que parte dos meninos aí correram, Então ele vai perguntar quais dos alunos tiveram coragem e por que enfrentar as consequências de nossos atos demonstra coragem. Por que enfrentar as consequências daquilo que fazemos demonstra de fato coragem? Coloquem aqui a opinião de vocês. Indo para o exercício 3, quais são as características e ações de uma pessoa que tem coragem? Encontre algumas delas no diagrama. Então, aqui no caça-palavra, vocês vão encontrar algumas características e ações, de pessoas corajosas. Logo após encontrarem essas palavras, vocês vão usar pelo menos 5 encontradas aqui. Então, vocês têm que achar pelo menos no mínimo 5 para descrever um comportamento corajoso que você teve ou viu alguém ter recentemente. Então, vocês vão pegar 5 dessas palavras encontradas no diagrama, E aí vocês vão utilizá-las para descrever um comportamento corajoso que você teve ou que você viu alguém ter recentemente. Indo para o exercício de número 4, pessoal, ele pede para a gente ouvir um áudio que eu vou colocar aqui para vocês, que vai falar o seguinte: coragem e nobreza andam juntas. Ações corajosas com relação a outras pessoas também podem ser atos de nobreza. Vamos ouvir Gabriel falando do seu cachorro Tom. Depois responda as perguntas. Vamos lá, então, ouvir o áudio, Vou colocar aqui para vocês, Eu tenho que colocar aqui no meu celular para tocar e vocês ouvirem. Olha, vamos lá. Meu cachorro, o Johnny, tem muito medo de água. Outro dia estávamos fazendo churrasco em uma área de um parque que tinha um lago muito próximo. Para que Johnny não incomodasse todo mundo e não comesse nada do churrasco, enquanto nós estávamos brincando na água, a amarramos em uma árvore ao nosso lado. Johnny nos olhava e nós estávamos nos divertindo no lago. Até que notamos que ele começou a latir. Estava agitado, tentando ir em nossa direção, puxando a coleira. Meu pai o soltou, pensando que ele estivesse com medo da água. Mas ao contrário, Johnny pulou na água como se fosse um mergulhador experiente, como se estivesse procurando algo. Ele saiu com um vulto molhado entre os dentes. Minha irmã, de 3 anos de idade, estava brincando com a bola, tropeçou e não conseguiu voltar. Mas ele a salvou. E nós pensando que ele tinha medo de água. Bom, pessoal, aqui nós vemos, na verdade, ele usa o nome de Johnny no vídeo,
E aqui nós temos Tom. Então, o cachorro, tá? De modo geral, digamos assim, ele vai falar se o cachorro, né, realizou um ato não só de coragem, mas de nobreza também. Por quê? Né? Lembrem que ele salvou, ele ajudou, né, a irmã dele que tinha tropeçado. Então, ele mostrou que não tinha medo de água, mas também teve um ato de nobreza e de coragem ajudando, né, a irmã dele. E assim vocês devem registrar isso aqui na questão A. E na B vai falar o seguinte: formem duplas, né, com um colega. Não tem como a gente formar duplas aqui, mas, né, o que vocês precisarem, podem trocar ideias, né, e conversar entre si. E também, se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem. Então, conversem sobre os atos de nobreza que vocês já presenciaram. Descreva um desses atos. Atenção, utilizem verbos que indiquem as ações. Então, vocês vão pegar e vão descrever, né, como ele fala aqui, ó. Forme dupla com um colega e conversem sobre atos de nobreza que vocês já presenciaram. Atos de coragem e nobreza que vocês já tiveram, né? Ou que vocês presenciaram. E descreva um desses atos, né? Utilizando aí os verbos que indiquem a ação, essa ação nobre que vocês presenciaram, tá? Utilizando verbos, tá? Para indicar essas ações. Nós temos aqui agora o exercício 5, que vai falar o seguinte: vamos pensar em uma situação escolar em que a coragem é necessária para a resolução de conflitos. Imagine que você perceba uma injustiça com sua nota e os outros alunos têm o mesmo problema. A diferença em sua nota não te custará muito prejuízo, mas para os seus colegas sim. Seus colegas já reclamaram com o professor, mas ele não entendeu o que aconteceu e adotou uma postura defensiva, sem querer conversar com aluno nenhum. Você é um aluno que tem a confiança do professor e poderia tentar explicar a confusão das notas para ele. O que você faz? Como poderia criar coragem para conversar com o professor em nome de todos os alunos? Descreva a solução que você pensou e relaciona, né, com os conceitos de coragem e nobreza discutidos durante a aula. Então vocês, né, vão colocar aqui uma solução, né, que você pensou aí e relacionar essa solução mediante a situação em que você seria colocado, né, relacioná-la com os conceitos de coragem e nobreza que foram discutidos aqui durante esta aula nas questões anteriores, ok? Indo agora, pessoal, para a atividade para casa, né? Nós temos um textinho aqui introdutório. Ele vai pedir para vocês lerem juntos aqui, né, a fábula do camundongo sobre coragem, né? E aí vocês devem ler, né? E responder as questões aqui, né? Na verdade, nós temos apenas uma questão, que é, depois de ler a fábula, né, conversem sobre o seu significado e sobre a conclusão do mágico, né, que é um dos personagens ali. Nas linhas a seguir, registrem alguns exemplos em que vocês voltaram a ser camundongos e momentos em que conseguiram superar os medos. Então será necessário a leitura dessa fábula para que vocês possam, através da interpretação e conhecimento dos personagens, responder essa questão aqui ao final, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Eu desejo um grande abraço e encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.